Paz do Senhor, crianças! Estamos aqui em mais uma semana para aprender a palavra de Deus. Hoje vamos aprender a lição de número 4 da lição de Jardim da Infância, tá certo? Meu nome é Tia Gleisiane e vamos começar essa aula orando ao Senhor e agradecendo a Ele por todas as bênçãos que Ele tem feito na nossa vida. Feche o seu olhinho aí para a gente falar com o Papai do Céu, tá certo? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus amigos, pela minha saúde, pelo alimento que o Senhor não deixa faltar sobre a mesa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Fica conosco. Amém. A história de hoje está escrita onde? Na nossa Bíblia. Lá no livro de Salmos, capítulo 118 e o versículo 8, que diz o seguinte: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Vamos gravar esse versículo na nossa mente e no nosso coração? Vamos ler para memorizar? Diz o seguinte: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É a mesma coisa que está escrito na nossa Bíblia, só que com palavras diferentes. Mas você confia nos homens, nas pessoas, completamente? Ou você deposita toda a sua confiança no Senhor, que está lá no céu? Um homem que não falha, não erra, que cuida de você nos mínimos detalhes. Acompanha você em tudo que você faz. Eu prefiro confiar em Deus. Vocês já viram o fogo? O fogo, ele serve para muitas coisas. Ele pode ser ruim quando as pessoas elas tocam fogo nas árvores, que matam alguns animais, sai o fogo se alastrando. Vocês eu acho que já devem ter visto no repórter na TV. Mas a gente pode usar o fogo para coisas boas também. A sua mamãe e o seu papai, eles cozinham no fogão e lá tem o fogo. Você também, nos lugares frios, as pessoas acendem fogueiras para se aquecerem do frio. Isso é uma coisa boa. Mas a gente sabe que o fogo ele é perigoso. A gente, criancinha, não pode tocar no fogo, não pode mexer com fogo. E na história de hoje, a gente vai falar sobre Moisés. Moisés, como na semana passada a gente aprendeu, Moisés ele nasceu, aí teve uma ordem do rei de que iria matar todos os bebês, homens que nascessem. Aí a mãe de Moisés fez o que com ele? Colocou ele dentro de um cestinho e colocou lá no rio. E quem encontrou foi quem? Vocês lembram? Foi a esposa do rei. E ela se agradou do bebê e levou para cuidar. E vocês já sabem, né, que a irmã de Moisés estava lá de olho para saber quem ia pegar o cestinho. E ela foi lá e ofereceu ajuda para que cuidasse do bebê enquanto ela trabalhasse lá no palácio, estivesse um pouco ocupada. E para quem ela levou o bebê? De volta para sua mãe, para ela cuidar de Moisés. E ele passou o tempo, ele cresceu, estava no Egito com o povo e lá ele fez coisas feias, coisas erradas lá no Egito. E ele saiu correndo de lá. Foi para uma cidadezinha bem pequenininha chamada Midian. Quando ele chegou lá, ele se apaixonou por uma moça, que o nome dela era Zípora. E casou com ela. Quando eles casaram, o pai de Zípora
ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas, ele tinha muitas ovelhas. E Moisés se ofereceu para cuidar delas. E ele todo dia levava as ovelhas para o campo, para elas se alimentarem, comerem a grama e se alimentarem, para ficarem bem fortes. Mas, um dia quando Moisés estava lá no campo cuidando das ovelhas, ele escutou um barulho. Que barulho é esse? Era um barulho muito diferente. Quando ele olhou para o monte que ele estava próximo, que era o Monte Horebe, ele viu, olha, uma árvore pegando fogo. Meu Deus! Quando a árvore pega fogo, as folhas ficam caindo, elas caem secas, porque elas são queimadas pelo fogo. Mas essa árvore que estava pegando fogo, as folhas continuavam verdes, continuavam intactas. E ele ficou muito abismado, muito surpreendido. Aí ele foi mais para perto e ouviu uma voz do alto que dizia: Moisés, meu servo. E ele se prostrou diante daquela árvore. Quando ele se prostrou diante da árvore, a voz disse a ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. E ele rapidamente tirou a sandália que estava nos seus pés. Tirou a sandália dos seus pés. E se prostrou diante daquela árvore que estava pegando fogo. E Deus disse a ele: Moisés, eu vou te usar para livrar o povo que está lá no Egito sofrendo. Você vai ter que ir para lá, socorrer o povo e tirar o povo do Egito para uma terra que vai ter muito leite e mel. Como assim leite e mel? Não é bem leite e mel, mas era aqui na terra para onde Moisés ia levar o povo. Ia ter fartura de alimento, ia ser uma terra próspera. E então Moisés teve medo. Ele disse: Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Quando eu chegar lá, o povo não vai me ouvir. Mas Deus disse a ele: Moisés, pode ir, que eu estarei contigo. E quando você chegar lá, você vai dizer que eu lhe enviei para libertar o povo do sofrimento. E vou levar o povo para um lugar muito melhor, onde vai ser muito abençoado. E Moisés disse: Tá bom, Senhor, então eu vou. Se o Senhor estiver comigo, eu vou, porque eu sei que o Senhor vai me capacitar para fazer essa obra. E ele se levantou e voltou para o Egito para chamar o povo e tirar o povo do Egito. Às vezes, a gente fica como Moisés. Às vezes, a gente se acha incapaz de fazer alguma atividade, alguma tarefinha da escola, que a gente olha e faz assim: essa tarefa é muito difícil, eu não sei fazer. Às vezes, a gente está numa brincadeira e alguém pede para você fazer alguma coisa e você fica pensando: poxa, eu não tenho capacidade para isso. Ou às vezes, a sua mamãe lhe pede para fazer alguma atividade ou alguma coisa e você fica pensando: eu não sei fazer isso. Eu sou incapaz de fazer qualquer coisa. Eu não tenho forças. Mas você tem um Deus que te dá força, que vai te capacitar, que Ele vai te ajudar a fazer qualquer coisa. Se você estiver precisando de alguma ajuda na atividade da escola, você faz assim: Deus, me ajuda a aprender, me ajuda a estudar.
que Deus ele vai ouvir a tua oração e ele vai te ajudar a fazer qualquer coisa, tá certo? Então, que você possa guardar no seu coração o quanto Deus ele é poderoso para qualquer coisa. Se você precisar de ajuda, pode dobrar o seu joelho, orar ao Senhor de coração aberto, que Ele vai resolver tudo para você, tá certo? E quando você quiser alguma coisa que às vezes, eu quero, mas eu não consigo. Mas Deus, Ele vai fazer acontecer, se estiver dentro da vontade dEle. Se Ele lá vê que isso aqui é bom para Joãozinho, pronto, Ele vai fazer acontecer, tá certo? Agora, se aquilo não for bom, Ele vê, isso aqui não é bom não. Isso aqui vai fazer ele errar, vai fazer ele pecar. Então Deus ele não vai resolver, porque Ele sabe que vai prejudicar você, tá certo? Então, que você possa orar a Deus sempre, sempre, em todo o tempo, mesmo que não esteja precisando de alguma coisa. Você tem que sempre orar a Deus e agradecer a Ele por tudo, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelos seus amigos, sempre, tá certo? Então vamos guardar essa palavra no nosso coração e vamos orar a Deus agradecendo por essa história de hoje. E na próxima semana tem mais, tá certo? Não perca que é a continuação dessa história maravilhosa. Vamos fechar o olho e agradecer ao Pai do Céu? Senhor Jesus, muito obrigado por essa história, que eu possa guardar no meu coração e que quando eu precisar de alguma coisa e que quando eu me sentir incapaz de fazer alguma atividade, que eu possa dobrar o meu joelho, ou se eu não conseguir dobrar o meu joelho se eu estiver na rua, mas que eu possa orar, fechar o meu olho onde eu estiver e dizer assim: Jesus, me ajuda, me capacita para fazer essa atividade, tá certo? Ó Jesus, continua conosco, continua com suas mãos poderosas sobre as nossas vidas, abençoando cada família e cada lar. Fica conosco. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e não perca a próxima aula, tá certo? Tchau! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81 98286 7808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.